agradeço o trabalho feito por toda a equipe do Senol no aniversário dessa casa, porque é um momento muito sublime, o aniversário de uma casa. Primeiro, o trabalho do Centro Espírita é um campo difícil de se fazer. E a Terra precisa desse momento aqui de uma casa espírita. Precisa de nós estarmos juntos trabalhando. O Jesus espera de nós o trabalho para a pregação do seu Evangelho. Cada um, porque no começo era só um, ele e mais 2 ou 3 pessoas tiveram a coragem de fazer esse trabalho. E agora nós temos as casas, temos cada ponto da cidade uma casa espírita. Então é uma luz que se foca, se ilumina no planeta Terra. E nós agradecemos esse aniversário porque é uma data muito importante. Agradecemos os colaboradores, os que nos ajudaram a chegar até aqui. Toda a equipe que fundaram essa casa, que alguns já foram para o plano espiritual, e que de lá possa estar observando todos nós, vendo o trabalho que eles começaram. Outros já se encontram aqui na Terra, outros companheiros que também irão falar, mas que é um trabalhador, é pessoas fantásticas, que a importância dele aqui é muito grande. Eu sou a pessoa simplesmente que aglutina, não tenho importância, mas aglutino trabalhadores. Essa é a função do dirigente, essa é a função do coordenador, essa é a função de quem trabalha na direção do trabalho de uma casa espírita, porque precisamos estar atuando como pessoas normais, com erros, com acertos, e isso que nós queremos, que nós aprendamos o Evangelho de Jesus nessa casa, e será ela do que nós fizermos com ela. Isso é palpável na nossa vida, no nosso dia a dia. A casa será do que nós fizermos. Se todos nós nos empenharmos para pregar o Evangelho, para trabalhar, beleza. A mensagem de Bezerra fala que nós só somos fáceis de ser quebrados. Junto, feche, seremos mais fortes. Uma casa só é forte quando todo mundo está vibrando. Todo mundo está empenhado para essa casa. Então, Jesus espera isso de nós. Nós não estamos aqui pelo remundo, por qualquer que seja o ideal, mas esteja pelo ideal de levar o Evangelho, de falar do Evangelho de Jesus e do amor que Ele tem para conosco. Esse é o nosso trabalho. Quando nós iniciamos o Centro Espírita Nosso Lar, nós não tínhamos uma sede. Nós reunimos na segunda-feira na casa do Rocha, quarta-feira na minha casa e na sexta-feira na casa do nosso irmão Antônio Torres, no setor oeste. Até que um dia nós decidimos fundar, eleger a diretoria e assim fundar o Centro Espírita, que não tinha nome. Até que nós conseguimos alugar um barraco onde anteriormente tinha sido um centro de Umbanda e ficava na quadra 5, conjunto B, lote 2 do setor sul do Gama. E aí foi a primeira sede do Senol. Era um barraco de madeira. Mais tarde nós construímos um barraco de alvenaria. E lá funcionou até a sua transferência para o setor central, onde hoje ainda existe e se transformou aí nesse centro enorme. O nosso irmão Adailto, nós conhecemos ele lá no setor sul, quando ele ainda não era espírita. E depois nós começamos lá nós tínhamos uma padaria, um depósito de pão no setor sul,
E num determinado dia da semana a gente fazia evangelho dentro da padaria com as portas fechadas. E o Adailton, o Neto, fazia parte dessas preces. E tá aí o nosso irmão Adailton hoje, né? Trabalhando firme. O Neto também tem seu trabalho em outras partes. E também o Paulo, que desde o princípio estava conosco. Então foi um trabalho que deu bons frutos. O Rocha, como eu já disse, fazia parte desse grupo em que a gente se reunia para poder fazer prece lá na antiga padaria. E daí estendemos nosso trabalho para fazer sopa, né? Cortar verduras, descascar verduras. E o trabalho, né, começou e nós nos reunimos na nossa casa e lá a gente descascava um bocado de verdura, batatinha e tudo. E pronto, estamos até hoje. Quando eu cheguei lá, a nossa casa muito bonitinha, era um barraquinho novo, pintado de azul, estava recém-pintado, tinha uma mesinha lá no canto da parede, um livro grande aberto, para todo mundo que chegasse assinar o seu nome. Quando eu cheguei, fui lá, assinei meu nome. O tesoureiro naquela época era o irmão Rocha, Gismar era o presidente. Aí eu sentei ali, bem comportada, assisti a palestra. Quando terminou a palestra, eu perguntei quem era o tesoureiro que mexia com as contas. Aí o Gismar se aproximou de mim e falou assim: ó, nosso irmão Rocha, eu me associei naquele dia. Foi muito bom ter conhecido a doutrina, né? E aliás eu tive lá no Senol muito boas orientações devido ao grande conhecimento que o Rocha tinha, né, da doutrina espírita, e tenho certeza que na espiritualidade ele continua com esses mesmos conhecimentos. Então foi muito importante para mim, né? Foi muito importante o conhecimento da doutrina espírita. Mudou muito o meu comportamento, hábitos. Eu mudei para o Gama em 1987 e já morando no Gama procurava uma casa espírita para frequentar. Eu vinha de Lusiânia, do CEPAC, que era o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que eu frequentava. E chegando no Gama, conheci o professor Gismário, na época que eu trabalhava no Centro Educacional 2 do Gama. E ele me falou do centro, né, que ele era o presidente na época, no Centro Espírita Nosso Lar, que na época ficava no setor sul. Eu não me recordo direito ali a referência à quadra, né, mas perto da PM, e era inclusive perto da escola que eu trabalhava. Trabalhava no Centro de Ensino 9 e ficava também no setor sul. Então comecei a frequentar no segundo semestre de 87, mas só assistindo algumas palestras, inclusive algumas palestras que ele fazia. Assisti uma palestra com o Raimundo, que o Raimundo também fez, né, nessa época em 87. E quando foi em 88, aí aqui fui convidada para começar a atuar, a trabalhar na evangelização infantil. Na época, na evangelização infantil, eu me recordo da Lúcia, a Luzia, esposa do Sérgio, que também ajudava a gente na evangelização infantil, Dona Socorro, a Reusa, que hoje não está mais na casa, né, mudou para o Cruzeiro, e a Beth, que era a coordenadora da evangelização infantil. Então, o meu primeiro trabalho na casa foi esse, na evangelização infantil. E logo em seguida, houve a mudança da direção da casa, da presidência. O Raimundo assumiu a presidência da casa, isso foi bem imediato, né?
E aí o Raimundo me fez o convite para a primeira palestra. Então, assim, a primeira palestra que eu fiz, eu me recordo que, inclusive, o assunto dela foi sobre a importância da evangelização. Então, o Raimundo fez o convite e eu preparei, assim, nervosa, com certeza, né? Ansiosa pela dificuldade, pela questão da novidade do trabalho, né? Diferente. Então, participei nesse trabalho. Então, nessa época, já existia o terreno no setor central, lá do oeste, né? Eu tinha conhecimento de que já existia o terreno e o Raimundo já estava implementando toda a construção, né, do Senol nesse novo local, esse local em que se encontra até hoje. Me recordo de quando nós fomos lá fazer, eu acho que é o lançamento da pedra fundamental, né? Então, assim, nesse dia eu estava, né? O Sérgio tinha um barraquinho de madeira lá no Senol e o Sérgio mudou para lá com a Luzia, para esse barraquinho de madeira, e aí as obras começaram, né? Assim, de maneira lenta, com muita dificuldade. Eu tenho certeza de que durante todo esse tempo houve ali muito esforço, muita dedicação de pessoas que se comprometeram mesmo com isso que hoje muita gente usufrui, que eu usufruí também durante muito tempo. Então eu me recordo desse dia do lançamento da pedra fundamental. Tem até hoje lá aquela plaquinha de cimento, né, onde tem ali o desenho, que é o mesmo que se encontra no Livro dos Espíritos, daquela parreira, né, simbolizando ali a obra aqui. Eu lembro daquela época da casa lá na fundação. Temos uns 2 irmãos, 3 comigo daquela época. Os irmãos de hoje são todos novos. Então, para mim, é uma satisfação imensa, né? Fazer parte desse novo grupo, né? E a gente está aí. Mas sempre com o seu irmão, com o irmão Raimundo. Ele sempre foi um dos mentores da casa. Né? E aí mudamos aqui para essa área aqui nova. Foi uma dificuldade para erguer essa casa. Mas o irmão Raimundo é uma rocha. E está aí. Estamos aí, né? Conheci o Senol lá no setor sul. Lá comecei a fazer meu primeiro tratamento. Comecei a fazer os estudos logo em seguida. E como lá não era tão grande o prédio, a casa, mas tinha todos os trabalhos que valia a pena. Era a campanha, a publicidade, era o trabalho mediúnico, era trabalho com a evangelização infantil, assim, e a campanha. Todo esse trabalho que tinha naquela casa lá. A casa muito pequenina, mas muito aconchegante, lá no setor sul. Então, eu tive essa bênção de conhecer a doutrina espírita, porque antes de eu conhecer a doutrina, eu passei muita necessidade na minha vida. Aliás, muita gente passa, enquanto não conhece, enquanto não entende, porque quem é católica desde criancinha até muitos anos, não tem conhecimento nenhum. Depois que a gente passa a estudar, fazer os cursos, é que a gente justamente tem um conhecimento do que é o espiritismo, o kardecista, que é só, sempre que eu falo, um trabalho de amor e de caridade, que só nos ensina muito bem. Então lá naquela época o presidente era Gismário e nós tínhamos, mas era só estudo, trabalho a gente tinha pouco, porque eu trabalhava só da campanha, né? E a gente tinha um estudo sistematizado, a mesma coisa que nós fazemos aqui. Então lá eu comecei a conhecer o espiritismo através da leitura, da obra de Kardec, né? Para poder a gente conhecer melhor e se adaptar melhor com a religião que eu tinha toda a vida e fui para aquela, né? Mas graças a Deus não achei dificuldade nenhuma, porque a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa, esclarecedora, que fortalece, que nos mostra o caminho certo e reto para nós podermos prosseguir a nossa caminhada. Em todas as nossas dificuldades, a gente tem a doutrina espírita, kardecista, como uma luz, que abriu as portas para muita gente, mostrou a luz verdadeira e que nos mostra que a vida não acaba, que a vida
a minha chegada no Senol foi interessante. Eu passando aqui pela rua, vi um barraquinho e então eu logo me interessei em doar alguma coisa, um material de construção, qual na época eu construí, e não encontrei o Raimundo. Encontrei sim uma senhora que me foge o nome nesse instante, que morava aqui. E deixei um recado aqui, quando o presidente chegasse, então me procurasse no endereço, o qual todos conheciam. E então, um belo dia, o Raimundo apareceu lá na drogaria, identificou-se, e nós, então, começamos a conversar naquela pracinha ali, no setor central, e onde, logo em seguida, pegamos nas mãos e assumimos o compromisso de construirmos o Senol. Vamos fazer a obra, vamos. Aí então iniciou-se o trabalho. E uma vez que o trabalho tinha iniciado antes com o ex-presidente. Então, por motivo diverso, ele não deu continuidade, aí chegou o Raimundo. E assim então, nós trabalhamos e nos reunimos em primeira instância lá no Senol, na quadra 5 do setor sul, onde toda a diretoria, todos os adeptos da época, e essa reunião foi bastante empolgante, porque nasceu assim, entusiasmo, uma força interior, o qual precisávamos ter para dar início às obras. Mesmo porque o tempo aqui era vencido, o período de construção estava vencendo, precisava ser feita a obra, certo? Logo em seguida veio a creche Maria de Nazaré, veio a outra sucursal, que é o Santa Maria, depois veio o Parque Jardim Brasília, veio o Pedregal. Então, assim sucedeu a grande obra, o qual o Senol é a base de todo esse atendimento às pessoas que necessitam e divulgação da doutrina. Então, para a gente, naquela época, como a todo instante, é uma satisfação assim, imensa e indescritível, porque a gente não sabe, certo, de onde vem tanta satisfação assim, interior que você sente, certo? Em participar de uma obra dessa e de um trabalho intenso como esse, feito pelo Senol, pelo Raimundo, não vou mais dizer nomes porque eu posso ser injusto, certo? Mas pela equipe da época, que muitos já até não estão aqui entre nós, já passaram para o mundo espiritual, e com certeza estão felizes por ter participado também dessa grande obra que é o Senol. Alegria mesmo, envolvidos no trabalho, porque eu vejo o Senol como um corpo, né, que pulsa, que tem vida. Então, nesses 33 anos do Senol, fazem parte da minha vida e eu desejo todas essas alegrias. E essas alegrias, para serem reais, elas precisam serem divididas com todas as pessoas que conheceram o Senol, que estão conhecendo e que ainda vão conhecer o Senol. Então, parabéns, Senol! Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que
cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar,